Olhem só, às vezes os objetos mais comuns do nosso dia a dia têm as histórias mais incríveis. E hoje nós vamos mergulhar na história de um desses materiais que começou no luxo de um faraó e hoje está em todo o lado. Então preparem-se para uma viagem inesperada no tempo para descobrirmos juntos como uma técnica milenar moldou o nosso mundo. Parece uma daquelas perguntas de concurso, não é verdade? Mas por mais diferentes que pareçam, todos estes objetos partilham uma tecnologia em comum. A resposta? Bem, a resposta é um material tão presente que a gente nem repara nele, o compensado. Ou melhor, o seu antepassado de milhares de anos. E para começar esta história, a gente não vai a uma fábrica moderna, cheia de ruído. Não. A nossa viagem começa muito, mas muito atrás no tempo, nas areias do Antigo Egito. É lá que encontramos a primeira pista deste quebra-cabeças. Imaginem só a cena. Estamos no Antigo Egito e madeira de boa qualidade, como cedro ou ébano, era artigo de luxo, raríssima. Então, os artesãos da época, que eram verdadeiros génios, tiveram uma ideia brilhante para fazer esse material render. Eles cortavam fatias finíssimas dessa madeira preciosa e colavam por cima de uma base mais comum. Mas atenção, isto não era para qualquer um. Era um símbolo de poder, de riqueza, coisa de faraó. E o mais fascinante é que não estamos só a imaginar. Nós temos as provas. Os tesouros encontrados no túmulo do Tutankhamon, por exemplo, mostram essa técnica em ação. É de arrepiar pensar que, ao olhar para este trono, para a cabeceira desta cama, não estamos a ver só uma obra de arte, mas sim um feito de engenharia com milhares de anos. Portanto, o pulo do gato aqui era a conservação. O objetivo não era criar um material mais forte, mas sim fazer a beleza da madeira rara durar mais, esticar o seu uso. Foi uma solução super inteligente para a falta de material que plantou a sementinha de uma revolução que ainda ia demorar muito tempo para acontecer. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Depois deste começo genial, a inovação simplesmente para. Durante séculos, a técnica ficou ali, adormecida, quase esquecida. Foi preciso chegar à Renascença, com toda aquela explosão da arte e cultura, para que a Europa, especialmente a França, olhasse de novo para a madeira laminada e pensasse: uau, espera aí, isto aqui tem potencial. E essa redescoberta joga-nos diretamente para uma época de pura aceleração, a Revolução Industrial. A partir daqui as coisas começam a andar muito, mas muito mais rápido. E aquela arte antiga estava prestes a transformar-se numa indústria que mudaria o mundo para sempre. Só que havia um problemão no caminho, o desperdício. As serras daquela época eram terrivelmente ineficientes. Elas transformavam metade da madeira em pó, em serradura. Para a coisa virar indústria de verdade, era preciso resolver este problema fundamental. E a solução foi simplesmente genial. O torno desfolhador mudou o jogo por completo. A melhor analogia é mesmo a de desenrolar uma fita. A máquina fazia um tronco inteiro girar contra uma lâmina, criando uma folha de madeira longa e contínua. De repente, o desperdício diminuiu drasticamente e a produção em massa tornou-se possível. E esta tabela mostra bem essa escadinha de inovações. A serra circular trouxe velocidade, a faqueadora de lâminas precisão. Mas a grande estrela, a invenção que realmente abriu as portas para a indústria, foi o torno desfolhador. Uma descoberta foi levando à outra, num passo a passo que construiu a indústria moderna. Com a tecnologia afinada, o compensado começou a aparecer em lugares super chiques. Estava na escrivaninha de campanha de Napoleão e até saltou para os palcos de concerto do mundo. Em 1860, a Steinway, a lendária marca de pianos, percebeu que o compensado era perfeito para criar as curvas elegantes e o som incrível dos seus pianos. A indústria estava a nascer e com muito estilo. Mas o verdadeiro teste de fogo para este novo material viria com a pressão brutal da guerra. Foi aqui que o compensado foi levado ao limite e provou o seu valor de uma forma absolutamente espetacular. Pensem nisto. Numa guerra, precisa-se de materiais leves, super resistentes e que possam ser produzidos em massa. O compensado tinha tudo isso. A urgência dos conflitos mundiais foi um acelerador de foguete para a tecnologia, com novas colas e novas técnicas a surgirem a uma velocidade absurda. Uma simples folha de madeira tornou-se um recurso de guerra estratégico. Para se ter uma ideia dessa evolução, basta olhar para os aviões. Na Primeira Guerra, aviões como o Fokker D-7 já usavam algumas peças de compensado. Era promissor. Mas na Segunda Guerra, demos um salto quântico. O avião britânico De Havilland Mosquito, apelidado de Maravilha de Madeira, não tinha apenas partes de madeira. A sua estrutura inteira era um compósito de madeira de alta tecnologia. E não pensem que por ser de madeira era um avião lento ou frágil. De jeito nenhum. 670 km por hora. Era mais rápido do que muitos caças de metal da época. É inacreditável. Um avião feito de madeira a deixar os outros para trás. Então o que o tornava tão especial?
Primeiro, era leve e super forte. A estrutura era tão estável que nem precisava de muitos reforços internos. Resultado, mais leve e mais rápido. E ainda por cima, aguentava bem os danos e, o mais importante, os painéis podiam ser trocados facilmente, mesmo ali perto da linha da frente. Uma vantagem tática gigantesca. Quando a guerra acabou, o mundo olhou para esta maravilha de madeira com outros olhos. A sua reputação como material forte, versátil e confiável estava mais do que provada e estava prestes a invadir as nossas cidades e as nossas casas. Pois é, toda a tecnologia desenvolvida sob pressão na guerra foi rapidamente adaptada para o uso civil. O compensado deixou de ser um material militar de ponta para se tornar um pilar da reconstrução no pós-guerra, ajudando a erguer o mundo moderno. Hoje em dia, a sua presença é quase invisível de tão comum. Está nos pisos das nossas casas, na construção de barcos, em instrumentos musicais, em móveis, daquela cadeira de design icónica na sala de estar, à guitarra da nossa banda favorita. O compensado está lá. A sua versatilidade é o grande segredo da sua longevidade. Mas quem pensa que a história termina aqui, engana-se. A indústria do compensado não ficou parada no tempo. Pelo contrário, continua a inovar, a usar tecnologia de ponta para redefinir o que é possível fazer com a madeira. Se aqueles artesãos do Antigo Egito vissem uma fábrica de compensado hoje em dia, iam achar que era magia. O que antes era um trabalho lento, manual e minucioso, hoje é um espetáculo de automação, controlado por computadores e sensores de alta precisão. O processo moderno é uma verdadeira sinfonia tecnológica. Scanners a laser analisam cada tronco para garantir o aproveitamento máximo. Depois, máquinas posicionam-no com uma precisão milimétrica, e aí entram em ação os tornos de alta velocidade, a 600 rotações por minuto. Tudo, do corte à secagem, é automatizado. Uma dança de máquinas que garante uma qualidade e eficiência que seriam ficção científica há algumas décadas. E assim, fechamos uma jornada de 5.000 anos. Começamos no túmulo de um faraó e chegamos a um futuro de engenharia de precisão. Uma tecnologia que nasceu da necessidade de preservar a beleza, tornou-se a espinha dorsal do nosso mundo. A pergunta que fica no ar é, com todos os desafios de sustentabilidade de hoje, qual será o próximo capítulo na história desta invenção tão antiga e, ao mesmo tempo, tão notável?